Vocês chegaram, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do programa Shema e vocês são muito bem-vindos. Vamos entrar? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema e finalmente hoje é o nosso primeiro episódio. Gente, eu tô assim muito feliz por Deus ter confiado esse programa nas nossas mãos e realmente é um sonho que nasceu no coração de Deus e o Senhor plantou isso no meu coração e eu tenho certeza que Deus, através das nossas convidadas, vai falar muito com a vida de vocês. E hoje, aquela que vocês vão ver muito por aqui, porque ela faz parte desse projeto, ela faz parte da minha história, faz parte desse programa e o Senhor também usou para falar comigo a nossa querida, amada, minha nora linda, Jaqueline. Olá pessoal, graça e paz, é um prazer estar aqui. Sogra, obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. E hoje, nesse primeiro programa, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história da Jaque. Quem é a Jaque? Como tudo começou na vida dela? Por quê? Talvez vocês estejam acompanhando ela no Insta e, gente, internet é algo meio surreal, né? As pessoas não sabem o que está por trás daquela pessoa que está ali com as postagens e você se animando com a história. Mas existe um antes de tudo isso. Existe uma história, existe um processo. Quando eu conheci Jesus, como foi a minha caminhada com Jesus? E é isso que nós vamos ouvir da Jaque hoje. Jaque, como foi? Conta para nós um pouquinho da tua história. Um pouquinho antes, até mesmo se você quiser relatar alguma coisa da tua infância, da sua primeira gravidez e como você chegou até aqui, como você conheceu Jesus. Conta um pouquinho para nós. Sogra, é muito interessante você falar sobre isso, né? Porque a rede social, ela realmente, camufla, né? Muitas coisas. E assim, a minha história, ela não é perfeita, né? Eu vim de um lar não cristão, meus pais não são cristãos. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos, então cresci, né, assim, parte da minha infância e adolescência em um lar desestruturado, né, emocionalmente, sem aquela estrutura familiar. Então, aos meus 16 anos eu fui mãe pela primeira vez, para quem não sabe. Eu fui mãe na adolescência, né, do meu filho mais velho, Vitor. E o que eu sempre falo, ninguém está pronto, né? Nessa idade, aos 16 anos, ninguém tem maturidade. Uma mulher, ela não tem maturidade para enfrentar uma gravidez, para maternar. Então, isso foi um grande desafio na minha vida. Eu continuei estudando, fui para a escola grávida até o meu último dia de gestação. E nesse tempo, muitas coisas aconteceram. Eu tinha uma vida totalmente secular, não tinha tido um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, né? E aos meus 19 anos, não, quando eu tinha 18 anos, eu conheci o meu marido e foi incrível porque a partir dele eu tive um encontro com Jesus. E eu lembro que eu tinha ido até a sua casa, Johnny, e nesse dia foi o dia que eu tive um encontro com Cristo. Através da vida da irmã Denise, que estava na sua casa, ela começou a me entregar algumas coisas a respeito, né, da minha vida e falando de promessas que o Senhor tinha para mim. Eu nunca tinha tido aquela experiência. E eu lembro que ela orou por mim. Naquele mesmo dia, ela falou para o Johnny que eu era a esposa do Johnny, que nós iríamos casar. E ela falou que a gente podia marcar o casamento. E em 3 meses nós casamos. Mas foi nesse dia que eu aceitei Jesus e a partir dali a minha história começou. Casamos, né, sogra? Em 3 meses de namoro nós casamos. E como você mesma disse no começo, não existe vida perfeita. Passamos por muitos processos, amadurecemos juntos, construímos a nossa história. Vamos fazer agora 17 anos juntos. Temos a Isa, o João e o Vi, né, que também faz parte
da minha vida e entrou na vida do Johnny, e ele exerce esse papel com excelência na vida do Vi como pai. E é isso. Isso, e assim, é muito importante essa conversa, Nora, porque as pessoas pensam que elas olham assim para nós e falam, uau, eu quero um casamento desse, eu queria uma vida dessa, mas não sabe o processo. Sim. Por isso foi importante nós conhecermos um pouquinho desse processo, né? Porque vocês se casaram bem novinhos. Muito jovens. Pensa, 3 meses de namoro, Pouco. tipo, foi namoro e vum, casamento. Não recomendo, inclusive. Sim, eu também não. Porém, o Senhor já havia falado, né? E realmente o Senhor consumou a história de vocês, e eu louvo a Deus por isso, porque nós temos aí a Nora e o Johnny, um casal maravilhoso, uma família maravilhosa. O Vitor é o nosso primogênito, é o nosso neto amado, é muito, muito amado. E eles têm essa história linda, e era uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês, porque as pessoas olham, gente, na internet e acham que o casamento, você casou e pronto. Outro dia eu ministrei uma jovem e eu disse, filha, o marido não vem pronto, a esposa não vem pronta, é um processo, né? Então, é uma amizade que se cria ali, todo um laço, é amor, é carinho, é tudo junto. E eles passaram por esse processo, vários processos, né? Para chegarmos até aqui, né? Graças a Deus. Nós resistimos às tempestades, né? E vivemos também a fase boa, gostosa. Hoje, assim, a gente tem um relacionamento saudável, tranquilo, e não é perfeito como nenhum, né? Temos nossas diferenças como ser humano, porque antes de sermos um casal, somos Johnny e Jaque com as suas, né, particularidades, mas graças a Deus, né, estamos bem, somos felizes e construímos a nossa família. Bom, e vocês devem estar se perguntando o porquê do nome desse programa Shema e até mesmo o porquê do programa. Não tinha como nós explicarmos a respeito do nome do programa sem começarmos realmente com a Jaque, porque nós duas temos uma história, né? E nós temos uma promessa. O Senhor já falou que nós somos Ruth e Noemi, ela é minha Ruth, eu sou a Noemi dela. E foram anos para nós chegarmos até aqui. E o Senhor colocou no meu coração de fazer um retiro em 2024. Foram 42 mulheres e foi um retiro incrível. E eu gostaria muito que a Nora participasse do retiro, mas ela não se manifestou, não foi, enfim. Só que nos 45 do segundo tempo, na semana do retiro, algo ali aconteceu, uma pessoa desistiu e eu liguei para ela, falei, Nora, e aí, vamos pro retiro? E ela, tá bom. E aí, coisas aconteceram lá, que ela vai te contar, que foi algo maravilhoso, mas vamos ouvir dela. A minha pergunta para você, como você entrou nesse retiro? Qual era a sua expectativa desse retiro? E como foi a sua experiência? Conta para nós, até mesmo porque esse ano, em outubro, nós teremos um outro retiro. E até para que você fale com essas mulheres que vão participar, ou aquelas que ainda não deram nome, querem participar também, como que elas devem entrar, como deve estar seu coração quando você entrar para o retiro. Conta para nós um pouquinho sobre. Sim, sogra, é interessante a forma com que o Senhor trabalha na nossa vida, né? Antes de falar do retiro, eu queria dizer assim, que no ano de 2024, eu estava vivendo um processo com o Senhor. Sabe aquele tempo que você tá quietinha no seu cantinho, em processo mesmo assim, mas você e Deus, né, aqui dentro. E o ano de 2024 para mim foi assim, onde eu vivi muitas experiências com o Senhor e que Ele estava assim me quebrando mesmo, quebrando o meu eu. E quando a minha sogra fez o convite, né, eu fiquei meio assim, não havia esse interesse, a minha expectativa realmente era zero, não havia esse interesse de eu participar. E ela, poxa, tem uma vaga, vamos? Aí eu falei, quer saber, eu vou. Mas quando eu fui, eu não fui da forma que eu pensei. Eu falei, Senhor, eu estou indo e eu quero viver algo novo. Eu quero ter uma experiência nova. Eu fui de coração aberto,
com a alma sedenta mesmo para saber o que o Senhor ia falar comigo, o que ia acontecer, o que eu ia viver naquele dia imersa na presença do Senhor. E foi muito lindo, porque lá no retiro, então vou abrir um parênteses e contar um segredinho aqui para vocês. O meu relacionamento com a minha sogra, ele estava estremecido. Nós tínhamos nos distanciado um pouco, por questões pessoais, familiares, enfim. E só que nós sempre soubemos, né, da promessa. O Senhor, ele sempre falou que nós andaríamos juntas, que nós faríamos muitas coisas juntas. E eu creio assim que todos esses anos realmente o Senhor estava nos preparando para esse tempo. E no retiro algo se materializou, porque o Senhor, ele me deu um comando lá no retiro, que eu fosse em direção à minha sogra, e ele falou assim no meu ouvido, que se eu tivesse coragem de fazer o que ele tinha me pedido, ele ia derramar um tempo novo e coisas novas aconteceriam. E foi algo pessoal e íntimo, mas assim, eu fui até a minha sogra e naquele momento algo se quebrou, algo se rompeu. Então assim, o que vem acontecendo hoje no nosso relacionamento e na nossa vida foi pelo ouvir. E isso tem tudo a ver com o nome do programa, né, sogra? Sim, tem tudo a ver. E foi muito incrível, foi muito impactante o que aconteceu. É por isso que é importante você estar sensível quando você vai para um lugar, fazer uma imersão, quando você vai para um retiro, até mesmo quando você vai para o culto, você se prepara para sair da sua casa e vai cultuar o Senhor, o seu coração precisa estar aberto. E o da Jaque estava aberto, né? Ainda que a princípio ela não queria ir, não tinha assim uma expectativa de como seria, enfim, mas ela abriu o coração. E quando ela ouviu aquela voz de comando e ela obedeceu, fez toda a diferença. E isso foi como um véu se rasgando mesmo, né? Fez toda a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento, na chamada que o Senhor tem para nós. E isso foi muito incrível. Foi, sogra. E depois desse retiro, o que aconteceu? Como foi para você? O pós-retiro, como foi para você? É interessante porque, assim, a experiência que eu vivi ali no retiro, ela me impactou, assim, realmente o Senhor, ele tinha algo marcado, ele tinha um encontro marcado comigo, né, naqueles dias, e ele começou a gerar coisas novas em mim. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, eu sempre fui uma pessoa, assim, inconstante. Todos os projetos, na minha busca mesmo com o Senhor, assim, eu oscilava. Então, existiam fases que eu estava intensa ali, buscando e desejando, ou em um projeto, entrava com tudo e de repente, e isso foi algo que o Senhor, assim, ele cessou na minha vida. Essa inconstância. Após o retiro, após esse encontro, após essa experiência que eu tive com o Senhor, eu comecei a sentir de forma assim natural no meu dia a dia que as coisas estavam fluindo, que tudo estava acontecendo sem esforço. O meu desejo de toda manhã ter um encontro com o Senhor, de ler a palavra, de buscar, porque assim, sogra, muitas vezes, eu creio que isso acontece com muitas mulheres, com muitas pessoas, né, de modo geral, sendo cristão, às vezes a gente cumpre mesmo o ritual do culto, da quarta, do domingo, só que a gente não tem essa constância em buscar o Senhor na nossa casa. Meu esposo, ele tem o costume de falar que o culto também faz parte da segunda-feira, da terça, né? E por que a gente tem esse hábito de buscar a presença na igreja, apenas na igreja? Então, assim, isso foi algo que eu comecei a viver assim intensamente com o Senhor. Experiências dentro do carro, que eu falava, meu Deus, que loucura, o que está acontecendo? Mas assim, o meu coração, ele começou a arder cada vez mais pela presença, sabe? Pela experiência, pelo Espírito Santo. E eu tenho vivido isso. Até hoje vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano e assim, aí você fala, poxa, Jaque, mas você estava tanto tempo na igreja assim? Mas quantos de nós, né? Às vezes vai, mas assim, não tem mesmo esse desejo, esse anseio, Senhor, a cada manhã eu preciso mais, eu preciso de mais, eu quero mais. E foi isso que aconteceu comigo. E que história linda, né, Jaque?
E sabe que, infelizmente, é assim. Muitos estão na igreja há anos e não conseguiram ainda ter um encontro genuíno com o Senhor. E Deus tem tanta coisa para derramar e eu vejo que esse é o tempo das improváveis. Deus tem levantado mulheres a quem muitos nem acreditam na história. Se nós olharmos para a história da Jaque, quando ela começou lá atrás, quem diria que hoje ela seria uma excelente mãe, esposa, pastora, uma mulher de Deus, quem diria? E isso aconteceu com a vida dela, com a minha e com certeza com a sua vida. Você que está aí nos assistindo e acha que não tem jeito, você vai na igreja, nada acontece. Não desista. Nós estamos aqui para te motivar neste dia, para falar para você, não desista, você vai conseguir, vai dar certo. Sabe o que você precisa? Shema. Você precisa ouvir. Esse nome, ele vem desse retiro. A Jaque ouviu e quando ela ouviu a voz de Deus, algo aconteceu. E depois desse retiro, Deus colocou algo no meu coração e começou a arder no meu coração. Eu quero fazer um podcast, eu quero fazer um vídeo, alguma coisa, eu preciso compartilhar como foi esse retiro. Eu preciso compartilhar para as mulheres. E conversando com ela, né, ela topou na hora e eu vi assim Deus entregando ali uma conexão nova para nós duas. E ficamos, e o nome? E ela começou a pesquisar e de repente, pera lá, eu ouvi. E por eu ter ouvido, Deus fez algo diferente na minha vida. Shema. E eu quero ler para vocês, porque, Bispa, de onde vocês tiraram esse Shema? Olha só, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno, olha, uma ordenança, estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Olha isso, que coisa incrível. Então, Shema significa ouvir. Mas não é você ouvir de qualquer maneira, é ouvir com entendimento, com sensibilidade, é ouvir e obedecer. Isaías está falando para um povo. Deus coloca as palavras na boca de Isaías. Israel, ouça. Mas não apenas ouça, Israel. Você precisa colocar em prática. Vai ser deitando, levantando, caminhando para os teus filhos. Em todo momento você precisa falar do meu amor. Você precisa dizer, Israel, que eu sou o único Deus. Então, Shema é sobre isso. É você ouvir. E eu espero de todo o coração, nós esperamos, né, Jaque? Sim. Que vocês ouçam muitas coisas aqui durante os nossos programas, que vocês ouçam muitas histórias, que vocês ouçam muitas palavras, que vocês possam ser encorajadas a continuar na caminhada e não desistir. E nós estamos chegando ao final desse programa e eu espero que fique aí um gostinho de quero mais, porque em breve nós vamos ter o próximo. Eu vou fazer agora, para finalizar com a nossa convidada, um bate-bola. Jaque, um sonho. Uma viagem para Toscana com meu marido. Uau! Um lugar? Minha casa. Uma frase de efeito. Que a perspectiva de futuro não tire a beleza do hoje. Um arrependimento. Ter perdido tempo dentro da igreja. Jesus para você é? Quem ressignificou minha história. Jaque, muito obrigada. Eu que agradeço, Deus sogra. continue te abençoando, usando a sua vida e que o Senhor possa continuar escrevendo a nossa história da Ruth e da Noemi. Deus abençoe vocês. Fique com a gente. E não se esqueçam, curte e se inscrevam no nosso canal, compartilha com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixa também um comentário, um testemunho e fala para nós quem você gostaria de ver aqui no próximo programa. Tchau, Deus abençoe!